é a principal diferença entre um banco de varejo e um banco de atacado? Então, o volume das operações em quantidade, tá? Não necessariamente em volume financeiro, porque o volume financeiro eu posso, por exemplo, ter milhões de microcrédito em quantidades e eu estou fazendo um varejo em cima disso. E ter poucas operações com volume financeiro muito alto. Então, o principal, acho que calibrador aí de atenção é o risco que você tem em você concentrar, quando você está falando do atacado, em você ter uma carteira, um portfólio de clientes menor e com maior volume de crédito, maior de transações com eles, do que o do outro, que você tem mais pulverizado nesse sentido. Esse é a principal diferença. A segunda principal diferença é que num banco de atacado você tem um atendimento um pouco mais personalizado. Você está mais próximo do cliente do que acontece num banco de varejo, onde você tem segmentações dentro, né? Você vai passar por um segmento comum, depois um segmento talvez de corporate, outras coisas onde concentra, mas o de atacado não, ele já nasce nesse patamar. Entendi. Então ele pode oferecer algumas coisas mais personalizadas para o cliente. Legal. Então pode ser que os dois bancos transacionem o mesmo volume financeiro. O mesmo cliente, inclusive. O mesmo cliente, mas com características diferentes. Um exato. com um volume de transações gigantesco e o outro menor. Mais personalizado, um atendimento específico, um relacionamento. De quantidades de transação. Tá? Entendi. O volume financeiro é consequência disso. Legal. Eu concentro o volume financeiro em poucas transações e o outro eu tenho o volume financeiro em muitas transações. Bacana. E aí nesse banco você teve as suas primeiras experiências do ponto de vista financeiro mesmo. Da planejamento. área financeiro, isso, finanças. Legal. Finanças. E aí quando você viu esse mundo financeiro dentro de uma instituição financeira, os olhos brilharam? Como é que foi? Os olhos brilharam. Eu já tinha assim uma característica porque eu gostava. Eu sabia que eu gostava, né? E aí eu falei assim, é isso mesmo. Não só gosto, como agora eu sei fazer, né? Agora eu vou me aprofundar e me aperfeiçoar nesse sentido. E foi assim e lá que nesse iniciou. banco tinha, nessa área especificamente, porque eu imagino que no passado era muito mais homens numa instituição financeira. Era assim também quando você estava lá ou não? Já era bem diverso? Olha, é curioso isso, tá? Na entrada, já no passado, na entrada, pelo menos no segmento bancário, se você olhasse assim os estagiários, os trainees, a gente teria mais ou menos 50/50, com raras exceções de algumas áreas quando direcionavam os trainees. Legal. Mas no decorrer do tempo isso afunila. Então, por exemplo, na minha área eu tinha eu e mais uma. Entendi. Na área do vizinho tinha 3. E eu tô falando de um andar inteiro que estava trabalhando aí umas quase 100 pessoas. Entendi. Tá? Já começa a ter umas características. Quem era meu vizinho de área? Uma área de crédito, que tinha predominância masculina. Entendi. Entendeu? Tinha alguma área que era predominante feminina ou não? Na contabilidade. Na contabilidade? Olha que curioso, legal. Né? Não é no RH. O RH era masculino. Muito bom, muito bom. Até porque é uma área que requer muita atenção, muito cuidado. E a mulher é mais centrada, né? A mulher, ela tem várias características bem mais avançadas do que o homem, né? Atenção é uma delas, né? Cuidado, detalhes. Então, de fato, não só na contabilidade que requer isso, mas acho que em todas as áreas ter mulher é muito importante. E aí, como foram os primeiros anos nessas funções?
Bom, aí era assim, acelerado. Se eu falar para você que eu pensava a respeito, eu não pensava a respeito, Só não. fazia. Fazia, me dediquei bastante a... Projeção financeira. A estudar, exatamente, projeções. O banco estimulava a ir estudar? Estimulava. Os bancos sempre tiveram como política a questão de estudo como atrelado em plano de desenvolvimento de carreira. Ou seja, ficar só com a sua graduação não era o jogo, tinha que avançar. Tinha que avançar. Aí você vislumbrou alguma coisa nova, o que você pensava nessa época? Fui estudar. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo na época, eu peguei uma transição tecnológica muito forte. Uhum. Olha que eu já tinha uma pegada de tecnologia, porque eu tinha feito graduação nessa área. Sim. E o que aconteceu? Quando eu iniciei, existia lá o Lotus 123. Deve ter gente que vai me ouvir, vai saber do que se trata isso. Outros nem têm ideia. Eu não tenho ideia, mas tá bom. Tá bom? Mas você chegou a ver aqueles computadores com monitor verde? Esse eu cheguei. Então, ele trabalhava nesse Lotus 123. Era o planilhão financeiro, vamos dizer assim. Mas era programado, tá? Legal. E a maior parte dos relatórios nele saía em impressora matricial. Uhum, aquelas grandonas. Exatamente. Então, os meus relatórios eu imprimia ali, depois eu ia para a máquina de Xerox e tirava Xerox para reduzir. Nossa. Para reduzir, para conseguir fazer um book que desse para fazer uma encadernação, para fazer as apresentações. O que aconteceu? Quando eu aprendi, vamos dizer assim, quando eu estava ficando boa nesse assunto, já estava dominando, né? Mudou. Veio o Windows e veio Excel. E eu acho que eu fui uma das primeiras a ganhar uma impressorinha só para mim. Uma impressorinha jato de tinta, toda bonitinha. Então o relatório saía lindo. Eu não precisava mais fazer redução, ficar lá na máquina de Xerox fazendo redução para ver que tamanho, enquanto dava para ler. Eu parava de reduzir quando não dava para enxergar mais. Metade do tempo era para trabalhar e metade do tempo era para organizar os relatórios físicos. Ele tinha disquete, tinha uns negócios, você sabe que é disquete? Sim. Então tá bom. Tinha um flexível também, um negócio grandão. É isso daí, olha. Eu peguei o disquete pequenininho, assim, vai. Você já pegou o menorzinho, mas tinha uns outros assim, duro. Aí tinha um desse grandão, Grandão não peguei. Não pegou? Não. Então, cabia mais coisa, tá? Mas em compensação, ele também levava mais tempo para carregar. Entendi. Eu tinha coisas ali que eu chegava de manhã, por exemplo, punha lá para carregar e ia tomar café, porque levava uns 15 minutos para ele aparecer. Nossa. Era o tempo, entendeu? Ou seja, a sua dedicação total naquela ocasião não era só dedicada de fato ao trabalho. Tinha muita questão física que hoje o mundo tá facilitado, né? Mas vem outras, né? A gente acaba, quando você começa a observar, facilita algumas coisas, aí elas saem, assim, sai da pauta porque fica obsoleta, mas entra outras, né? Tem que estar assim. E aí veio o Windows. E o Windows foi um desafio, porque tinha que trabalhar com mouse, era totalmente diferente, configurar relatório, fazer aquilo que eu havia feito. Imagina, passar tudo aquilo que eu tinha feito em Lotus 1, 2, 3, não tinha assim um depara, um negocinho lá, falei assim, ele entende, põe aí que ele vai... Não, tinha que fazer tudo de novo, num ambiente de computacional totalmente diferente. Eu tive tendinite, eu chorava, pra ser bem sincero pra você. Eu ia porque não estava acostumado, né? O músculo não entendia. Não entendia, e eu me sentia, pra ser bem claro pra você, às vezes eu me sentia meio retardada na frente lá do negócio. Eu falava assim, cara, os prazos continuaram os mesmos. Os tempos para fazer as entregas eram os mesmos. Então, eu tive que realmente me esforçar bastante para absorver esse novo. Fui fazer curso de Excel, de Word, né, do pacote Office inteirinho, do Windows, que o Windows não nasceu inteligente como é agora, e que a gente pega um computador, você liga, você não precisa nem saber nada, porque ele já vem pré-configurado e com tudo dentro, que qualquer leigo lida. Não era assim. Então foi bastante sofrido, mas passou. Legal. E com isso, é claro que aperfeiçoei mais a questão. E a pegada tecnológica ficou, tá? Então eu nunca mais eu desassociei tecnologia e finanças, tá? Porque daí vieram implementações de RP, de sistemas outros de gestão. Acho que dessa época até os dias de hoje,
nível de evolução sistêmica dentro das organizações não parou mais, né? Não parou. Só cresceu. Naquela época existia organização e métodos, que era quem tratava dos assuntos que poderiam dizer desenvolvimento de sistemas, relatórios especiais. Você tinha equipe especializada nisso que vinha sentar contigo e falar assim, deixa eu ver como é que você faz, como é que você desenha o teu relatório. Aí ele estudava se aquilo estava adequado, não estava adequado. Ele é que ia demandar para um CPD em algum lugar lá fazer, e um dia aparecia pronto para a gente poder processar dentro do sistema. E alguma outra coisa, eu falei de Lotus 1, 2, 3, que você tinha autonomia para fazer sozinho dentro da tua área, que não comprometia o ambiente sistêmico de informações fora, porque se cada um começar a produzir a sua informação, vira uma coisa inadministrável, né? Sim, sem dúvida. Mas com a entrada do Windows, a microinformática, essa área foi absorvida para a área de TI, inverteu. Virou BPO, virou outras coisas e inverteu.